Obrigada. Então, vamos mais uma vez, né, começar a aula de hoje. Realmente, o tema de hoje como todos os temas, né, da última aula, aí, embora foi ontem, né, são temas realmente pontuais, que temos que ter realmente muita atenção, que são coisas que vão, se nós não hoje, tudo bem que eu vou falar, não foi na primeira aula minha, na primeira, se eu demorei estudando, fazendo, pesquisando, né, que eu fui crescendo, né, se a gente falar dentro da doutrina, tá? Então, essas particularidades, hoje nós vamos ver aqui, ó, espírito, matéria e fluidos. Como eu estava brincando antes da aula, não é fluido, é fluido. Tem que falar rapidinho assim, fluido. Se falar fluir, aí tem um acento lá em cima. Então, vocês devem ver aí na apostila, tudo mais, que não tem um acento, é fluido. Né? Então, vamos lá, vamos começar, vamos compartilhar aqui a tela. Vamos aqui, abrir aqui uma coisa. Aqui. Pronto, já estamos aí com a tela aberta. Né? E está aí, então, o título do roteiro de hoje, ou programa, melhor dizendo, aliás, programa não, tema. Essa apostila, ela trata dentro de cada módulo, ela trata como tema. Tá? A mudança, né, não vai mudar em nada, mas está aí. Então, nós vamos ver esse tema, espírito, matéria e fluidos. Então, vamos lá. Vamos levar detalhar, eu vou tentando trabalhar direitinho para que possa passar. E, como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, pontua já em cima, se soltem, né? Que agora a gente vai indo para a quarta aula, né? O tema 4, que a gente possa vocês já ficarem mais à vontade quanto à questão de perguntas, isso e aquilo. Façam aí direitinho, que nem a Lília. Lília aí é a nossa carro-chefe nosso de perguntas. Não é isso, Lília? Ela deve estar também conversando com o espírito. Vamos lá. Olha aí para vocês terem uma ideia a que a gente pode passar, né? Pode passar. Então, entre nós e no universo, as nossas vistas não veem, mas é isso aqui que acontece, essa imagem. Tá? São as energias, são os fluidos, é tudo em movimento, nada parado. Ok? Então, está aqui o espírito, que aí falamos em centelha divina. Aqui nós temos o perispírito também, uma questão aí ilustrativa. Até hoje ninguém conseguiu. Lógico que tem fotografia de espírito, então nós estávamos já, vamos dizer assim, não, tudo bem, aí tem a fotografia do espírito, não, do perispírito. Nós temos a imagem do perispírito, mas junta com a imagem, lógico, que ela teve. Né? Mas filmar, se fotografar, filmar um perispírito, seria filmar nada, né? Tem que estar com uma formatação. E aqui o homem. Né? Então, aqui nós somos seres trino. Espírito, perispírito e corpo. Tá aí, ó, nós somos seres trinos. Por quê? O espírito está onde? O espírito, antes de encarnar, ele está aqui. Ele está no perispírito. Então, o perispírito comanda, quando nós estamos encarnados, o perispírito. A partir do momento que nós encarnarmos, o espírito também vem para cá e o espírito vem para onde? Vem para a nossa glândula pineal. Tá? Então, veja que eu estou dando uma paradinha, explicando uma questão de uma imagem, que nós vamos ver bem detalhadamente esses outros temas. Esse tema, aliás. Né? Então, começando aqui propriamente dito, ele já vem colocando aqui. Quem já estudou segunda-feira conosco, está estudando conosco na segunda-feira, já tem aqui uma pontuação que nós já estudamos a questão 459. Então, aqui nesse estudo, vem aqui, olha. Em O Livro dos Espíritos, questão 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais.
pois frequentemente são eles que vos dirigem. Quando nós pegamos essa frase e analisamos palavra por palavra, nós já vamos aprendendo. E olha aqui umas questões que estão sendo reveladas. Consta a informação que os espíritos influem em nossos pensamentos. Aí é que vem. Então, as questões da obsessão, ela parte dessa questão do espírito influenciar os nossos pensamentos. Porque, através do pensamento, nós fazemos toda a movimentação do nosso corpo. Tudo é pensado. Até eu estar falando aqui, eu já pensei antes. É numa fração de segundo, de milésimo de segundo, mas eu já pensei. Se nós quisermos... como é que a gente fala? Vamos dar outro exemplo aí. Se nós queremos mover o dedinho do pé, o dedinho do pé, nós temos que pensar primeiro para que todo um processo se faça para ele mexer o dedo. Então, tudo em nós é o pensamento. Tudo em nós. Então, a gente já cai numa coisa seguinte. Então, tudo que nós falamos, nós pensamos antes. Aí a gente fala bobagem, e é comum, é muito comum falar, eu falei, mas eu não queria falar isso. Mentira. Queria sim. Falou porque pensou. Então, começa a tirar, o espiritismo começa não, o espiritismo tira a bengala. Olha, não é não, você pensou. E a ciência vem comprovando que para nós mexer lá o dedinho do pé, nós temos que dar uma corrente elétrica nos músculos, para chegar lá, o tendãozinho vai lá e vai mexer o dedão. O dedinho, qualquer coisa, as palmas da mão aqui, eu estou fazendo isso aqui, eu já pensei antes. Antes de eu levantar o braço, até levantar o braço já está pensado, ok? Gravem direitinho para a gente começar a fazer o espiritismo sério. Tá? Então, vamos lá. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem, porque os nossos pensamentos estão, na maioria das vezes, em desacordo, aí eles dirigem nós. Eles influenciam os nossos pensamentos. Então, quando a gente não quer ir num determinado lugar que a gente gosta, eles estão lá influenciando. Vão prender nós, principalmente nas questões do Nazareno e no aprendizado nosso do espiritismo e outras religiões, esses espíritos que não gostam de falar do Nazareno, de Jesus, eles põem a pessoa, não, hoje eu não vou não, hoje vai ter aquela aula chata, não vou não. Mas eu gosto, eu quero aprender. Não, mas aquela aula lá, o fulano vai falar, aquela fulaninha lá vai ficar falando, o outro não quer, e pronto. E aí nós não vamos na aula. Vocês veem como as coisas acontecem? Resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, que é o que nós estamos falando, sabendo que são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Olha esse curso aqui, como ele vai colocando também, às vezes. Né? Por quê? Porque esse curso de mediunidade ele vai envolver as pessoas, se fosse considerar uma questão para frente, as pessoas que tiverem que ter interação com os espíritos vão ser os chamados médiuns na acepção da palavra. Os outros têm mediunidade. Mediunidade é diferente de médium. Médium é um ser. Mediunidade é tudo. Roberto. Oi. Boa noite. Boa noite. Cheguei atrasado, porque eu estava tentando conectar aqui o laptop, aqui não deu certo, não. Por que essa influência dos espíritos em nossas vidas? Por que de tal forma? Porque aqui está dizendo que como é que fala? Como é que está escrito aqui? De ordinário são eles que nos dirigem. Por que tamanha influência? Porque pela nossa imperfeição.
Só isso. Simples. E a nossa vontade? Tira primeiro a imperfeição, que a vontade vai. Porque, às vezes, a gente tem uma vontade que não é o que nós estamos... Não é... Nós temos uma vontade, às vezes, mas a nossa aura está refletindo outra coisa. Nós temos um cartão de visita, como diz a doutora Marlene Nobre, num livro que depois, daqui a pouquinho, eu pego para vocês o título, em que ela fala nesse livro, olha, o maior estudo que nós temos que aprender é o seguinte, nós podemos contar mentira para os encarnados, para os espíritos, eles estão vendo que nós estamos contando porque a nossa aura eles veem. Ou seja, eles veem os nossos pensamentos, eles leem os nossos pensamentos. Entendeu? Então, é pela nossa inferioridade que está aqui essa questão. Consta a informação que eles nos dirigem. Agora, olha aqui lá embaixo, né, que nós vamos tentar entender para como agem os espíritos e como estabelecer com eles, porque nós vamos conseguir jogar eles fora, relação elevada. Como assim a relação elevada? Se nós elevarmos os nossos pensamentos, nós vamos ter espíritos ao nosso redor, pela mudança da nossa aura, espíritos elevados. Então, eu vou falar de todo esse meu tempo. Seguinte, a primeira coisa que já me ensinaram aí, quando qualquer coisa, falou, oh, Roberto, para de falar palavrão, porque senão não adianta nada. Você está com os pensamentos poluídos, você está falando isso aí, você põe para fora o que está dentro de você, imagina o que vem em torno de você. Eu falei, não é mesmo? Então, essa frase aqui está dentro desse contexto, tá? Vamos lá. Na questão 27 da mesma obra, Allan Kardec anota que a criação divina... Agora, Bruna, presta atenção aí, Bruna. Não só a Bruna, mas vocês, porque a Bruna andou fazendo umas perguntas para mim hoje. Presta atenção nessa lâmina aí, para que você já comece a entender aquela outra questão que nós estávamos falando, tá? Do princípio inteligente, né? Dos 4 reinos. Olha, eu vou falar de novo para vocês que a questão que ela abordou é o seguinte, a questão de reinos, né? Nós não fomos pedra, nós não fomos árvore, plantinha. Quem falar isso, vai falar, não tem problema, nós devemos respeitar. E também não devemos corrigi-la, né? Mas se a gente já sabe, né, aí a gente fica na nossa, porque a gente já estudou e aprendeu. Mas nós já fomos cachorro? Então, aí que nós temos que prestar atenção para que nós não ficamos em dúvida, porque nós já estudamos a matéria. Então, olha aqui, na questão 27, lá no início, né, dessa mesma obra, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec anota que a criação divina abrange a existência de 2 elementos. Olha, vamos gravar, até em negrito, até marquei em negrito aqui, ó, 2 elementos gerais do universo. Espírito e matéria. Então, veja bem, pedra é matéria. Planta, ela não tem coração, ela não tem, embora ela tenha um sistema muito já ir aperfeiçoando, mas ela não tem, ela continua sendo matéria a planta. Agora, o espírito que está aqui coisinho pequenininho é o princípio inteligente, que está na questão 76 do Livro dos Espíritos, tá? Uma pergunta objetiva lá. Bom, assim Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Olha, os espíritos animam tudo no universo, tudo. Tá? Os espíritos como nós somos. Então, em Marte tem vida, em Plutão tem vida, na Lua tem vida, tudo é povoado. Você não fala assim, que Deus fez para quê? Fez a Lua, fez isso, fez aquilo. E Deus não fez, tem muita coisa que, dentro da questão natural, se aproveitou depois. Mas aí ela soltou um pedaço lá do Sol, formou o sistema solar nosso, e assim como outros. Né? Então, aqui. Então, Deus fez isso, espírito e matéria. Assim, Deus, o espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A trindade universal. Nisso que as igrejas se perderam. Pai, o Santo, o Espírito Santo, uma série de coisas. Eu não me lembro, né, nessa questão aí da igreja
ensinamentos faz tanto tempo. É isso, mas tem lá a Santíssima Trindade, ainda põe Santíssima Trindade. E quando a Santíssima Trindade é Deus, Espírito e Matéria, ok? Mas não tem nada de Santíssima aí, não. É só a Trindade universal. Importa considerar que a individualidade denominada Espírito, olha, claro aqui, ó, importa considerar que a individualidade denominada Espírito representa a humanização do princípio inteligente que na codificação espírita recebe o nome de Espírito pequenininho. Quando esse espírito, em princípio inteligente, ele vai caminhando, vai progredindo, vai ser humanizado, vai ser individualizado, ou seja, vai passar a ser um indivíduo, ele passa com E maiúsculo. Tá? Ora, já a matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, olha outra informação aí, bem encaixadinha aí, né? Lá no plano espiritual tem também, tem matéria. Tem origem um elemento primordial denominado fluido universal. Também conhecido, né, a questão de muitos detalhes, porque não tinha palavra, também conhecido como fluido primitivo ou fluido elementar. E ainda, matéria cósmica primitiva. Termo esse adotado em A Gênese. A Gênese tem um capítulo sobre fluidos. É interessantíssimo. Vocês dão uma pesquisada também, porque assim, quando a gente vai falando nas aulas, né, a gente vai dando essas dicas aí de leitura, de procurar, aí vai lá ler isso aí e fala, não, isso aqui está aqui, tudo bem, já legal, já peguei aqui. Aí, quando chega na aula e a gente está falando disso, não se torna uma coisa totalmente não reconhecível, né? Alguma aí que alguém quer falar aí ou não? Não. Olha aí. O espírito é um ser, olha, o espírito é um ser inteligente. A inteligência universal. Mas olha esse espírito que é o princípio inteligente. Porque ele já é um princípio. Se é um princípio, ele já tem inteligência. Se não fosse princípio inteligente, ele seria só princípio. Não é nada. Então, pedra não tem princípio de nada. Reino aí, nós vamos pontuando aí. Então, o espírito, olha aí para o negrito, é o ser inteligente, a inteligência universal. O espírito com letra maiúscula. Aí alguém abre a tradução aí. Espírito com letra maiúscula é o princípio inteligente. Espírito, olha. Princípio inteligente é esse espírito aqui, ó. É o espírito junto do perispírito. Espírito com letra maiúscula é o princípio inteligente junto. Vou tirar isso aqui daqui para vocês entenderem melhor. Olha, que eu falei lá na primeira página, primeira lâmina. Então, o espírito junto com o perispírito, né, junto com o espírito, é o princípio inteligente junto do perispírito. Para todo, não existe. Depois que nós ficarmos depurados, nós vamos ficar só o espírito. Nós não vamos precisar mais de perispírito. Por isso que, se a gente for daqui para Plutão, para Marte, para seja lá em qualquer outro, que nós temos aí as outras galáxias, de Andrômeda, que nós somos lá num planeta de lá, nós vamos ter que se revestir com outro perispírito. Tá? Então, está ali, espírito, com E maiúsculo, espírito mais perispírito. Homem, agora encarnou. Espírito, perispírito e mais corpo material. Então, aqui, aquela coisa também que eu falei no início, está ali, o espírito é um ser único. Espírito é um ser duplo. Homem, ser trino. Né? Tá aqui em cima, aqui, eu coloquei aqui de novo para dar mais uma reforçada, né, na questão da gente vai estudando. Olha, Roberto. Então, oi. Ai, não, é só para eu pintar aqui a tela. Volta lá para mim, por favor. Tem como? Tem, eu volto aqui. Não, agora estou esperando um pouquinho. Eu estava copiando, mas... Ô, Lília,
eu vou mandar essas aulas. Eu vou mandar essas aulas. É que eu falei, expliquei ontem, né? O WhatsApp ele está bloqueando algumas coisas até por causa da virtude de eleições, então ele está travando. Então a gente está tentando fazer umas coisas, mas aí ficou mais lento. Eu tenho que pegar a aula, transformar ela, que é essa aqui, transformar em PDF. Aí, depois de transformar em PDF, o que eu fazia antigamente era pegar essa transformação uma só vez e jogava lá na lista de transmissão, uma vez, e todos os integrantes da lista recebiam. Hoje eu sou obrigado a fazer essa mesma conversão e ficar entrando em um por um de vocês e copiando e colando e jogando. Ou seja, não está aceitando lista de transmissão ou WhatsApp no momento. Tá? De forma coletiva, né? Hã? Assim, vários ao mesmo tempo, eu percebi isso. Então, nas listas de transmissão, você pode encaminhar até 5. Então, vocês vão vendo então, um pouquinho... Perdão que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não almocei hoje, então estou tendo que mastigar alguma coisa aqui, senão daqui a pouco pode ser que eu passe para o outro plano, vocês não vão nem perceber. Não, daqui a pouco eu tombo aqui, vocês vão... ele caiu, não, morri. Né? De fome. Então, vamos aqui. Todas as aulas que eu vou tentar pegar nesse final de semana e recompor, que nem para o estudo aí da mediunidade, que nós já temos a aula do dia 10, do dia 17, dia 24 e 21, eu vou passar elas todas para vocês aí, mas se quiser anotar, esteja o livre-arbítrio, a vontade é sua, tá? Eu vou dar uma sugestão, tira uma fotografia com o seu celular da página e pronto, não precisa anotar, depois você passa limpo, tá? É o que eu fiz. Ou vocês têm um recurso aí no celular, não, mas quem tiver no notebook aí, aperta lá a setinha, se for o Windows, aperta a setinha do Windows e aperta a setinha lá, print, e vai e cola em qualquer lugar e pronto. É o chamado aí print screen. Então, vamos lá. Olha, mais ainda questões de fixar, né? Alma igual a alma, sozinho. É igual espírito, princípio inteligente. Olha, então só está falando que é igual. O que é a alma? É o espírito, que é esse com E minúsculo, é o princípio inteligente. Ser igual a ser simples, primitivo. Neste caso, espírito se escreve com E minúsculo. Eu assisti uma vez uma palestra, algumas aí de pessoas notáveis, que está certo que às vezes não são eles que fazem. Então a gente, né? Mas eles estavam falando de questões da obra, citando, porque a partir da pergunta 75 do Livro dos Espíritos é tudo espírito com E maiúsculo. Então, se citar qualquer coisa daqueles tempos, que vai ser lá na Gênese, aí tem que ser com E minúsculo e estava lá com E maiúsculo. Então, são pequenos detalhes que confundem o estudioso. Né? Então, está ali, olha. Agora está aí, ó. Agora, se vocês notarem a delicadeza das coisas, está aqui, ó. Espírito com E maiúsculo. Ele já passou agora a ser o elemento inteligente. Olha a diferença de princípio para elemento. Individualizado. Então, espírito com E maiúsculo. É um elemento, já não é mais princípio, deixou de ser princípio, tudo se começa por um princípio. Então, ele é um princípio inteligente individualizado, igual a ser semimaterial, logicamente aqui está se falando dele não estar encarnado, ele é um ser duplo, alma mais perispírito, o ser inteligente da criação, coletivamente povoam o universo, fora do mundo material. O mundo, como até tem naquela questão do nosso lar, que vai explicando, uma hora lá eles vão sentar num lugar lá que já tem lá bancos, isso, aquilo lá foi plasmado. Vai se utilizar de uma matéria chamada aquela coisa de plasma, que nós podemos, quando chegar, tiver condição, nós vamos plasmar, que nem está naquele livro Violetas na Janela, que a menina falou, não, é interessante morrer, né?
Eu não preciso pentear o cabelo, eu ponho o cabelo na cor que eu quero, eu ponho o cabelo do jeito penteado que eu quero. Eu fico vendo as minhas entradas aqui, que eu sou meio careca bem na frente, aí eu tenho um testão, né? Eu fico pensando que não vai ter jeito de eu pentear nada lá, né? Nem de mudar. A não ser que eu volte para a juventude e aí era cabeludo. Então, está aqui. Neste caso, o espírito se escreve com E maiúsculo. Tá? Eu estou pontuando bem essa questão para nós gravarmos e não esquecermos mais. Homem. Homem, agora passou tudo. Era espírito, alma, espírito, agora chegou no homem aí, olha. Homem, aqui, ó. Espírito encarnado. Ele passa a ser, logicamente, um ser triplo, composto de alma, perispírito e corpo físico. Aí alguém pode perguntar, mas por que agora que está falando de alma, não é o espírito? Olha, a agregação de espírito mais perispírito, se como nós vamos estudar, que recebe o nome de alma. Então, passa a ser aqui um ser trino, como já escreveu na outra lâmina. Então, está aqui, ó, espírito, perispírito e corpo físico. Homem trino. Aí vem o espírito errante. O espírito errante é toda vez que nós desencarnamos e vamos ficar na erraticidade, mas não é porque nós erramos alguma coisa, porque nós já erramos mesmo. Então, não sai muito fora dessa questão da expressão aí dessa palavra. Mas é um ser errante, um ser que tem a necessidade de encarnar, aí é que entra essa questão da palavra errante, porque nós temos um dicionário da filosofia espírita. Então, aí eles vão pedir, vai lá, errante, o que é isso? Então, é mais ou menos não, é isso que eu estou explicando. É o espírito desencarnado aguardando a próxima reencarnação, então ele fica num plano de errante ainda, porque ele necessita reencarnar. Quando ele já não precisa mais reencarnar, essa palavra sai fora, ele passa a ser só espírito, não precisa mais reencarnar. Então, está aqui, espírito errante. É só o espírito, olha aqui agora, está vendo? A alma mais perispírito, que aguardam uma reencarnação. Ok? Então, aí, olha, em síntese, o espírito, por isso nós estamos estudando aqui, para vocês não perderem aí o fio da coordenação, é espírito, matérias e fluido. Nós vamos chegar nos 3 aí, hein? Então, aqui. Olha, em síntese, espírito é o mesmo, olha. A Bruna está ali, ela escuta direitinho aí, Bruna, olha aí. Em síntese, resumo, espírito é o mesmo que princípio inteligente do universo. Está entre aspas aí, eu não estou inventando nada, isso aqui está na apostila. A Lília me cobrou hoje dessa apostila, eu acho que eu já enviei para vocês, mas vou enviar de novo, está no mesmo esquema aí das aulas. Vou ver como eu falei, eliminarmos o atraso, eu vou pegar esse, vamos ver se pegar nesse final de semana, fazer tudo isso e passar para vocês que a gente zera. Tá? O ideal era esse, mas a gente vai tentando também, vou pedindo perdão para vocês. Então, está aqui, olha. Em síntese, espírito é o mesmo que espírito, princípio inteligente, tacoezinho pequeno, princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, ou espírito. Porque a inteligência, olha aí, é o seu atributo essencial. Nós vamos estudar aí também quais são os... Vamos relembrar, né? Porque isso aí está no ESE. Isso já está no ESE. Nós vamos estudar que... Vamos ver lá, inclusive, no ESE também, no livro do... É tudo a mesma coisa, vai tudo repetindo e completando e aumentando o conhecimento. Que tem lá os atributos de Deus. Nós temos os nossos atributos. Tá? Então, porque a inteligência já é o seu atributo essencial. Então, um dos atributos de nós encarnados é a inteligência. Sem ela, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não criamos nada. Por isso que aí nós vamos falar assim, olha, por isso que os animais têm uma espécie, tá? Vamos usar outra palavra. Olha, os animais têm uma espécie de inteligência. Aí vem, que nós, seres ainda em evolução, sem analisar, nós estamos analisando os efeitos e não as causas, achamos que o animalzinho tem inteligência. Portanto, se pedir para o animalzinho somar 2 mais 2, ele não sabe.
Ele vai repetir, aquele que é adestrado, ele vai lá e vai falar, vai lá, pega o número e põe. Mas aquilo lá é simplesmente o quê? Um exercício de fazê-lo aprender de uma determinada forma. Mas ele não sabe. Agora, a diferença nossa do animalzinho é porque nós temos inteligência para entender Deus. Essa é um dos atributos que está ali da inteligência humana. Porque, às vezes, a pessoa chega para mim e fala, eu sou a seguinte, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Então, você já acredita em Deus. Ele fala, como assim? Eu não acredito. Eu falo, meu filho, para você não acreditar, é porque você tem que acreditar em alguma coisa. Porque, senão, você não acreditava em Deus e não tem como é que faz. Então, você acredita. Está caindo em contradição. É falar de lógica. Então, todo mundo acredita em Deus, até os ateus acreditam em Deus. Né? Então, é por aí. Então, olha aí. Enquanto, vamos voltar só aqui para não parar, né? Porque a inteligência é o seu atributo essencial. Enquanto o princípio, princípio material, é o cuidado que a gente pegar as letrinhas, né? as palavrinhas. Enquanto o princípio material, presente no fluido universal, é o elemento formador de todos os tipos de matéria encontrada no universo. Para nós entendermos essa parte, vamos ter que, como eu falei, recorrer lá à Gênese e fazer um equilíbrio com vários estudos nessa área de outros autores, aí já falando da ciência, a gente pesquisar para entender um pouco mais. Que a ciência já trata disso aqui, elemento formador de todos os tipos de matéria encontrados no universo. Tá? Está bem claro aqui, olha, tudo que é encontrado no universo está aqui, provém do fluido universal. Ou, mais ainda, fluido cósmico universal, que a gente fala que é o FCU. Tá? Olha aí, é a evolução do princípio inteligente. Essa frase, vejam bem, vou ler para vocês entenderem aí, olha. Dormindo é uma figura de linguagem aqui. Eu já até falei com a Bruna hoje, aí numa questão que ela falou, eu falei, olha, vamos entender a questão como exemplo das parábolas de Jesus. E ele falava por parábola porque ficava mais fácil, era uma analogia. Olha, aquela questão do bom semeador que foi, jogou lá, deixou cair as sementes no meio das pedras, não nasceu nada, deixou ali. É analogia, é uma expressão de linguagem. Ou linguagem figurativa. Tem o nome, são vários nomes que podem ser dados. Então, aqui, dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se-lhe as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal, quando cresce em recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência na fase humana. Olha, isso aqui está em Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, página 115. Essa frase, essa lâmina, é até aquela que eu já coloquei até meio nessa questão, porque tem que ler esse capítulo inteiro aí, que ele está falando da Joana de Ângeles, para entender tudo que ela vai explicar para frente. Isso aqui é uma linguagem figurada. Certo? Nós, hoje, se vocês pegarem e ver os geólogos, vão falar isso, é o seguinte, a pedra que está lá como pedra não foi para lugar nenhum. Está lá como pedra. Tá? Que a gente lá, dormindo no mineral. Lentamente exteriorizam-se as energias, quer dizer, vai para fora as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades de despertar do vegetal, quando cresce em recursos de sensibilidade. Nós temos uma questão aí, só explicação, se vocês pegar os livros que nós temos aí de ciência, o mineral é um ser ali duro.
E o que ele é duro? Porque ele está lá fazendo o quê? As energias dele estão aglutinadas, tem uma aglutinação molecular. Aí nós vamos entrando aí por vários caminhos da ciência, que não vai dar para explicar, até nós começarmos a entender muito bem aí o macro e o micromolecular, que é o quê? A física quântica. Então, ampliando, olha aí, ampliando as possibilidades, porque a pedra está lá quietinha. Vamos pegar mineral como uma pedra, está lá quieta. Um diamante vai ficar diamante para o resto da vida. Como diz, lá se vão os meus anéis, o diamante fica. Né? Então, está aqui. Aí, a possibilidade de despertar no vegetal, quando cresce em recursos de sensibilidade. Roberto Carlos conversa com as plantas e ele vê, nós vemos, se nós conversarmos com as plantas, a sensibilidade delas. Tem determinadas plantas que, ao nos aproximar, elas se fecham. É lógico que ela tem medo do ser humano, o ser humano só faz bobagem, ela fecha. Não é brincadeira aí, né? Não é isso? Então, a pedra é dura, o vegetal já está ali. Então, toda essa analogia que está aí é para significar, mostrar para nós quem somos nós. Então, lá no início, vamos falar assim, olha, lá no início da nossa formação, como seres humanos, nós estávamos dormindo. Saía disso, não sabia nada. Acho que vai pedir, fica mais. Vamos ver aquela questão que eu já vou falar para vocês. Procurem aquele Andando com os Homens da Caverna. Ela vai pedir o iogurte. E você vai ver, vocês vão ver essa questão que eu estou falando. Eles não sabem nada, era nós não falava. Já os nomes de Neandertal já são mais aperfeiçoados. E aí vai indo. Então, aqui é que nem a parábola que lá de Jesus, né? Da semente. E vai indo. Aí, olha, quando nós começamos a entrar no lado animal, dentro da cadeia dos três reinos, quando nós estamos lá no lado animal, nós não estamos o quê? Transitando aí as questões dos instintos. E no final, quando nós estivermos, né? Porque nós não fomos cachorro também, para com isso, pelo amor de Deus, cachorro, vaca, boi, nada disso, passarinho, jacaré, não fomos disso, não. Animal é animal, ser humano é ser humano que tem um fim. O animal não tem, o animal vai fazer parte da evolução, e eles vão melhorando os animais, vai ter sempre animais no reino animal junto conosco. No reino animal, não, junto conosco, na criação. Como já fala na própria doutrina, que esses animais em outras dimensões, eles auxiliam o homem. Os de hoje aqui, só se forem treinados, né? Tem que treinar eles, e ali não dá comidinha, se ele faz a coisa certa, dá uma comidinha, que eles vão aprender isso. Quer dizer que, então, se eu morder ali, ele falar uma palavra, um tom de voz, eu assisto. Tá isso. Então, olha aqui. Quando nós aprendemos, nós vamos desbrochando as faculdades da inteligência, que é inerente a nós, está ali já dentro de nós, é equipamento de bordo. Que nós vamos ter a inteligência, razão, consciência, já na fase humana. Então, quando se diz aí, né, figurativamente, colocando toda essa questão, é só questão figurativa. Leiam esse livro, Conflitos Existenciais. Eu sei que às vezes eu falo assim, vocês me perdoem. É só para a gente, com o mais banco de dados que a gente possa ter, para entender essas coisas. Roberto. Oi. Pode-se dizer assim, que o princípio inteligente é uma energia que sai, né, que sai de Deus, vamos colocar assim, uma energia que vem, ela passa pelo mineral, pelo vegetal, mineral, vegetal, pelo animal, e quando ela se deposita no homem, ela se torna trino, que aí é o espírito com o princípio inteligente
que é o espírito com E maiúsculo? Seria mais ou menos isso? Eu posso dizer assim, dentro da sua análise e já esse desenvolvimento, de todo está certo, mas ainda precisaria dizer assim, eu poderia dizer assim, retocar algumas coisas, que aí você, com o tempo, você vai retocar, porque nós vamos encontrar também uma outra coisa que vai bagunçar, que eu não queria nem falar, nós vamos encontrar o elemento material e nós vamos encontrar o elemento inteligente. O que é isso? Tá? Então, essa parte nós vamos dizer assim, nós vamos aprendendo devagarinho, reforçando, já tudo que você falou já denota que você já está indo para o caminho certo, é interessante até, mas que nós temos que ainda dar uns pequenos retoques nisso. Eu só não vou retocar, porque às vezes a gente acaba querendo retocar, e já vi que você já fez uma excelente ideia do painel montado. Ok? Parabéns aí. Vamos lá aqui. Aí nós vamos estudar aqui um pouquinho, né, para a gente vai começando a entender naquela coisa que nós estamos falando lá do princípio, elemento inteligente. Então, está aqui a imagem, olha. Homo erectus. Então, o nome erectus, que é ereto. Bom, provavelmente a primeira espécie a deixar a África. Então, foi a primeira espécie que saiu lá da África. Por que da África? É da África que nós vamos encontrar a ciência encontrando aquela fósseis da macaca Lucy, que vai dar até nome da música dos Beatles, né? Lucy and the Sky, ou é uma frase, não me lembro, também não estou lembrando, acho que é só Lucy o nome da música. Então, está lá, é lá na África. Isso é o que a ciência faz, já pesquisa, e a espiritualidade, tem muita coisa que a espiritualidade não vai ficar ensinando para nós, vai deixar nós cientistas, escavando, pensando as informações dali e daqui, formando. Ou seja, Charles Darwin não teve nenhum auxílio para fazer essa obra que ele fez, a teoria da evolução da espécie. Thomas Edison, para descobrir aí várias coisas que ele criou, se é só vocês procurar, que não é só a lâmpada que ele fez acender, não, ele acendeu muito mais coisa, ele deu um empurrão no mundo. Também não teve auxílio de nenhum espírito, dá para passar no vestibular para ele ser quem foi. Não tinha nem vestibular na época, isso aí já, né? Então, vai vendo que cada espírito vem com uma função e vai descobrir. Então, não é o espiritismo que vai abrir todos nós. Nossa, vai escrever a história. Não, nós vamos pesquisar, é um trabalho. Então, provavelmente, está aí a primeira espécie a deixar a África. E aí vem, olha, em 2001, pesquisadores encontraram na República da Geórgia, que datam... pesquisadores encontraram na República da Geórgia, que datam de 1.700.000 a 1.800.000 anos. Vocês sabem o que é 1 milhão? Nós estamos aí falando que Jesus teve há 2.000 atrás. Olha como nós somos, olha esse povo que está aqui, ó, que é os chamados Homo erectus, está aí, olha. A formação do esqueleto, da cabeça dele, já falei para vocês que nós tínhamos uma cabeça feia. Depois aí a espiritualidade deu uma ajeitada, né? Um empurrãozinho atrás, chegou um e pá, deu uma tapada na cabeça desse aí, que aí melhorou, né? Olha como era saltada, os olhos, né? Uma coisa esquisita. E nós estamos falando, quando viveu há cerca de 2 milhões de anos. É incalculável, né? Se a gente fala assim, não sei o que é 2 milhões de anos, não sei nem o que é 2.000 anos. Que língua será que eles falavam? Não se tem ideia. Morreu com o tempo. Características. Provavelmente a primeira espécie a iniciar uma migração do continente africano para diversas regiões. Utilizava o fogo, vivia sobre 2 patas. Olha, vivia sobre 2 patas. Ele não é considerado pés, é pata. Olha as transformações que foram a espiritualidade, foram corrigindo nesses primeiros seres povoando a Terra para chegar até onde nós estamos chegando agora. Nós só não podemos morrer pela boca, como eu falei ontem lá, comer chocolatezinho,
um pudinzinho, uma cervejinha. E a cerveja é o maior problema que tem. Além de deixar a pessoa gorda, barriguda, e aí... Meu Deus do céu. E ainda por cima fica bêbada, não sabe o que está fazendo. Espírito. O espírito é a individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da humanidade. Que reinos inferiores? Da natureza. Em ambos os planos da vida, até atingir condição humana, dotada de razão e livre-arbítrio. Então, esse período todo que ele está falando aqui, que aí muita gente confunde, é a condição de quê? De espírito com E minúsculo. Princípio inteligente que está aqui é Ezinho pequeno. Nós não temos nem, talvez, explicação mais acertada para falar o que é isso. É o Ezinho pequeno crescendo. Então, passou longo processo, aquele Ezinho, aquele espírito que nasceu, aquela centelha divina passou. Então, ele foi evoluindo em vários reinos inferiores da natureza. Em ambos. Agora, quando fala reinos inferiores, aí é que a coisa fica complicada, que as pessoas falam, foi pedra, né? Foi planta. Aí mistura tudo, faz uma bagunça. Então, aí eu falo nessas pessoas, dá uma olhadinha, por favor, no Darwin, e ver o que ele fala, que senão nós estamos esquecendo, que olha aí a ciência aí colocando, datando, né? Datando esse ser aqui há 2 milhões de anos. Né? Então, olha aí o princípio inteligente lá daquela época aí para trás, hein? A Terra tem 4 bilhões e meio, aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. É bilhões, né? E começou a ser povoada com as primeiras amebas, aí, se a gente colocar assim, esses seres unicelulares, por volta de 1,5 bilhão de anos atrás. 1,5 bilhão de anos atrás. A diferença de todos esses 3 bilhões de anos, a Terra estava pegando fogo, parecia uma churrasqueira. Depois esfriou, depois encheu d'água, e aí vai indo, isso aí está nos livros também, que a ciência nos traz. Né? Então, está aqui, olha, nesses reinos da vida, que dá confusão aí, até atingir a condição humana. Né? É aquele princípio inteligente, coesinho pequeno, dotada de razão e livre-arbítrio. Assim, conforme consta em O Livro dos Espíritos, para fechar, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. O M no maiúsculo aqui é a individualização do Ezinho pequeno. Como os corpos são a individualização do princípio material. Olha, a gente tem que construir a melhor painel para nós entendermos. Ainda assim, é um painel. Que às vezes a gente acaba de ler um livro e mais ou outro ali e vê que às vezes a gente pode dar uma retocada nesse painel, um entendimento, mas, em síntese, o Livro dos Espíritos é irretocável. Pode-se tentar melhorar a interpretação. Né? Então, vamos lá. Como se dá a individualização do princípio inteligente? Olha, sob o ponto de vista inteligente, é moral. Há 4 graus na natureza. Está lá na questão 585 do Livro dos Espíritos. A matéria inerte, o reino mineral, nada além das forças mecânicas. Agora aqui vem na questão 585, explicaçãozinha, que é aquela que eu falei antes. Lá na a matéria inerte, a pedrinha, nada além de forças mecânicas. Ela fica aglutinada em forças mecânicas, a pedra, não vai sair dali. As plantas dotadas de vitalidade. Já as plantas, diferentemente dessa matéria inerte, elas têm vida. Elas têm semente, elas crescem. Aí vem os animais, dotados de vitalidade e inteligência instintiva.
Tá vendo? Então, a diferença aí dos animais, eles vão inteligência nossa, tá difícil. Vou beber água aqui, peraí. Instintiva. Então, o animal tem uma inteligência rudimentar, né? Mas tem muita gente que tem petzinho, vai falar, não, meu cachorrinho sabe somar, ele fica assistindo televisão, tem que ver, assiste televisão porque ele está vendo uma imagem que está hipnotizando ele. Um dia desse eu vi uma imagem de um cachorro assistindo televisão, eu esqueci o nome do desenho, estava lá, o cachorrinho prestando atenção ali, né? Vidrado, daqui a pouco saiu, o cara chega ali e dá um tiro, pá, em direção à frontal da tela, né? Em direção à tela, ele sai correndo e pula no colo da dona lá. Quer dizer, olha aí. Então, é questão inteligência instintiva, de fuga, de proteção. Ele ficou com medo, sai correndo e vai lá procurar o colo da mãe. Aí vem o homem, nós, tendo tudo que existe. Olha, olha aí, cadê a Bruna? Deixa eu falar com a Bruna. Bruna, câmbio. Será que ela está aqui? Estou vendo aqui, deixa eu ver aqui, vou para cima. Bom, que assim seja. A Carolina está ali, estou vendo aqui, tarará. Bom, mas olha aqui, vamos prestar aqui atenção, que está aqui, olha. O sentido figurado do que foi falado, que a pessoa pensa que nós vivemos lá na pedra, o homem tendo tudo que existe, olha aí, nos outros reinos, a agregação de quê? De tudo, mas não que nós vivemos lá. Mas tendo uma inteligência ilimitada que lhe dá a consciência. Olha aí, resposta, evolução, análoga à ideia de evolução do espírito. Então, toda vez que nós falar evolução, é uma analogia de uma ideia de que queremos evoluir. E foi isso que eu, na prece de hoje, eu venho falando. Os trabalhadores da última hora. Né? A gente tem por isso de fazer. Bom, vou continuar aqui. Olha, os espíritos são seres humanos criados por Deus para habitarem o plano espiritual, denominado mundo normal primitivo. Nós não viemos e não vamos continuar vivendo para sempre na Terra, na Marte. Eu vou falando com esses planetas para criar uma imagem para vocês. Então, os espíritos são seres humanos criados. Olha, o espírito com E maiúsculo, que chega um momento que Deus olha lá a fornalha, né? Vamos brincar assim, vai lá e olha a fornalha e fala, esse princípio inteligente está no ponto. Está no pontinho aí, tira da fornalha, é um pãozinho aí, pão. Aí ele vai, dentro da analogia da Bíblia, vai lá pegar e criar Adão. Então, lá, vocês vão começando a ver que quando a gente lê a Bíblia com conhecimento, ciência, ela está certíssima. Está toda certa. Tudo que parece estranho ali é porque tudo era estranho há 3.500 anos atrás. Mais estranho do que é hoje. Então, não vamos querer perfeição de Moisés. E Moisés, igualzinho que eu falei sobre Charles Darwin, Thomas Edison, também não teve nenhum privilégio, também não. Certo? Então, Moisés também não teve. Ele veio, mas encarnou, tá? O próprio Allan Kardec também não teve. Ele teve intuições de vidas passadas, aí ele vai receber o nome do lado, que também está no Livro dos Espíritos, ou seja, nas suas bibliografias, que lá vem alguém lá e fala, olha, você vai o seguinte, você vai se chamar Allan Kardec, que foi um nome seu quando você era druida. Mas aí o espírito apareceu só para dar um nome para ele. Mas ele já, na mesma hora, ele captou a ideia. Captei a ideia, amado digníssimo mestre. Então, vamos aqui para a gente ir mais rápido. Bom, então, está ali, ó, denominado mundo normal primitivo. É lá que nós vamos viver. Por enquanto, nós estamos com essa coraça aqui para nós refinarmos. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Contudo, a encarnação e as reencarnações, ou seja, a primeiro nascimento nosso, quando nós mudamos de princípio inteligente e passamos para a primeira encarnação, a encarnação é a primeira.
Então, nós temos que também saber usar essa expressão. Ninguém mais encarna, nós reencarnamos. Encarnar a primeira. Contudo, a encarnação e as reencarnações sucessivas lhes são impostas como medida de progresso, para nós aprender tudo que nós aprendemos. Garanto que nós não sabíamos nem o que era eletricidade na época lá daqueles homo sapiens ali. Não tinha eletricidade, não tinha nada. Então, para que a gente vai progredindo, está aí. Allan Kardec registra, então, Deus lhes impõe a encarnação para chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Grifo no original, olha aí. Os espíritos, independentemente do plano onde vivem, possuem um veículo de denominado, perispírito. Tanto nós desencarnado ou encarnado, o perispírito está conosco. Dissertando sobre esse elemento, observa Kardec o princípio intermediário. Então, quando falar mais para frente, lá quando está estudando, fala em princípio intermediário, já, opa, é perispírito, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. Primeiro envoltório. Aquele centelha divina, o perispírito vai ser essa roupagem dele. E se une à alma, né? A alma ao corpo. Olha, retirado do meio ambiente, olha aí, retirado do meio onde vive o espírito, o corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Essa frase aqui está aqui, olha, presta atenção. Retirado do meio ambiente onde vive o espírito. No caso nosso, que eu estou falando, terra. Ok? Do meio ambiente. Então, às vezes, a gente lê, a gente fala, na primeira leitura que a gente faz, às vezes, do Livro dos Espíritos, então, a gente não vai acompanhando, a gente quer ler rápido, porque a gente quer começar e terminar o livro rapidamente. Não, já li o Livro dos Espíritos. E aí a gente fala, você já estudou o Livro dos Espíritos? Como fala do Joana de Ângeles, você já estudou esse livro? E a pessoa, não, eu li. Não, então tá bom. Se você leu, vamos ver se me responde pelo menos 3 perguntas. E a pessoa não responde. Então, ela não estudou, ela não leu. Leu, a gente vai esquecendo. Estudando, a gente não esquece. Já pensou se um médico esquecer, está fazendo uma cirurgia em nós, esquece lá, aqui, peraí, agora aqui é o seguinte, essa veia eu emendo com o quê agora? Com essa conta que tem 3 veias aqui, caramba. Oh, peraí, vou emendar com essa aqui, vamos ver o que acontece. Nós vamos para o brejo. Né? Então, o médico não pode esquecer. Ele está ali, vai lá para, né, fazer todos o que ele tem que fazer, 5 anos de estudo, depois mais experiência que ele vai adquirir nos pronto atendimento, aquelas coisas, nas emergências e tudo, vai fazer esse laboratório. Tá? Então, está aqui, bem claro, é onde vive. Segundo a quantificação... Oi. Deixa eu te perguntar. O despertar da consciência está diretamente ligada à inteligência do espírito. Para que nós despertemos, é necessário que reencarnamos e passamos por todas as vicissitudes e a compreendemos. Para daí a gente poder evoluir, é mais ou menos isso? Não bem isso, e tem meu também enroladinho. Eu fiquei assim, mais rápida, é assim. Sem saber direito. Deus nos criou simples e ignorantes. E soltou nós, como você viu lá, olha, veja aquela imagem lá daquele que eu pus lá, daquele ser erectus. Ele ali é nós ali. Com certeza, esse eu posso garantir que, se não foi aqui na Terra, em outro planeta, nós começamos em outro mundo primitivo, daquele jeitinho do Homo erectus. Pelado, peludo, e vai por aí.
Então, Deus nos criou simples e ignorante. Está lá no Livro dos Espíritos também. E nos deu, lá na pergunta 23, alguma coisa por aí, se eu não me falha a memória, e deu para nós essa missão. Vocês vão nascer simples e ignorantes e vão chegar à perfeição. De como? Do átomo ao arcanjo. Tá certo? Esse é o nosso caminho, sempre evoluindo. A cada encarnação, nós temos que sair dessa encarnação melhor do que foi na última vez. Se nós estamos com vícios nessa encarnação, é porque esses vícios são da encarnação passada. Se nós bebemos, é porque nós já bebíamos nas encarnações passadas. Então, todos esses prazeres da vida, né, vamos colocar esses vícios como prazer, está lá, é coisa do passado. Nós somos uns espíritos meio que cansados, sabe? Nós estamos dormindo. Segundo aí o Emmanuel, diz que o planeta está atrasado mais ou menos 400 a 500 anos. Que nós deveríamos estar muito mais, né? E ainda estamos fabricando guerras. Nesse exato momento, nós temos, em média, aí, 80 guerras rolando. Não é só aquela lá que nós estamos vendo da Rússia com a Croácia, não. Tem mais 79 por aí. E fazendo o quê? Matando gente, criando ódio em nós, e assim por diante. Então, nós temos que depurar tudo isso, e aí isso é a evolução. Tá? Então, já numa explicação, talvez, aí que nem eu dei, muito mais simples, né? Nós nascemos simples de ignorância e vamos chegar lá, no caso aí, também errado, essa frase que ficou criada, do anjo ao arcanjo. Qual que é a nomenclatura maior que arcanjo mesmo? Alguém lembra? Quem estudou aí a Igreja Católica? Não. Não é serafim, não? Então, o homem criou também essa questão do átomo ao arcanjo. A gente esqueceu que tinha mais um no currículo aí, parou por aí, vai botar gasolina. Bom, vamos continuar aqui, então. Ó. Então, olha, vamos começar de novo. Segundo a codificação, o espírito é um ser imortal, o espírito. Isto é, a sua existência não tem fim. Nós não vamos parar, não vamos morrer. Comentando a resposta à questão 92A do Livro dos Espíritos, o codificador esclarece: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Nós vamos ter matéria sobre isso. Vamos então aprofundar, que senão nós vamos ficar muito mais lento aqui. Tá? Mas aqui já dá para ir, eu coloquei aí, né, nessa cor aí, para a gente já ver direitinho. Então, aí não vai acontecer certas coisas com nós, que aí que nós temos que a expansão do perispírito. Nós vamos ter, acho que na próxima aula, uma aula também aqui nesse canal, vamos falar assim, da estudo de mediunidade, vamos ter uma aula de perispírito. Então, está ali, ó, que vai falar, olha, o espírito, mas cada um pode expandir seus pensamento em diversas direções, porque o espírito ele não enxerga, o espírito não enxerga. Olha, o espírito, com E maiúsculo, ele não tem olhos. Como é que é? Não, ele não tem olhos. Ele se veste com aquela coisa do perispírito, mas ele não enxerga com os olhos, ele não fala com a boca, ele fala com o pensamento. Por isso que numa sessão mediúnica se há necessidade lá do médium que vai receber mente a mente o que o espírito está transmitindo e ele vai falar. Ele vai colocar a corda vocais para ser manifestadas e falar. Então, vai expandir seu pensamento em diversas direções. Nesse caso que eu acabei de falar, ele está dizendo, o espírito aí, no caso, desencarnado, aí, no caso ali que é maiúsculo, ele vai ali e começa a ditar, se a gente colocar uma coisa meio mais... Né? Várias vezes o Chico falava, o espírito estava... Naquele filme mesmo do Chico, você vai ver lá um espírito andando em volta da mesa, conversando, e o Chico escrevendo, mas o espírito estava andando em volta dele, mentalmente conversando com ele. Então, como não tem som, ele não precisa estar perto
e pode estar longe, vamos falar assim, até melhor estar lá, longe, barbaridade. E ele vai escutando do mesmo jeito. Bom, então aqui, ó, tem-se na questão 82 da obra citada que o espírito é de natureza incorpórea. Na resposta à pergunta 91 do livro em estudo, afirmam os orientadores espirituais que a matéria não lhes oferece obstáculo. Daí o espírito propriamente dito pode penetrar tudo: água, ar, terra e fogo. Então, não corra de espírito se alguém tem a ver aí pela primeira vez, começar a ter mediunidade, de evidência, começar a ver espírito. Ele não está correndo, não. Ele ganha de nós. Ele vai ganhar tranquilamente, vai ser 1000-0 para ele. Não corra, não. E outra coisa também que eu já escuto, a gente escuta muito, é o seguinte: eu escutei um barulho, não sei o quê, senti um arrepio, corri e acendi a luz. O espírito não tem esse negócio, não. Pode estar no escuro, no claro, ele não enxerga com a luminosidade nossa. Né? Então, é só para reforçando vários detalhes para vocês aí. Mas vamos falar aí, conhecimentos, né? Olha, os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo. Olha aí, Lília. O seu número, a hora que nós estudamos ontem, é a escala espírita. Então, está aqui, ó. Não estão no meu plano. Por isso que é a pergunta número 100. Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens, lembra ontem, estavam 3 ordens? Se alguém lembrar de ontem, estava lá a escala espírita, nós estudamos, estava lá as 3 ordens. Os daqueles que estão aqui, que estão estudando lá ontem. Não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Eu ontem expliquei isso aí, embora estava o triângulo, uma divisão, aquilo lá é para didática. A didática tem que criar uma imagem para ser transmitida. Tá? Então, no entanto, considerando as características gerais dos espíritos, podem reduzi-las a 3 ordens principais. Os espíritos que se situam na primeira ordem são os que atingiram a perfeição. Está lá no topo do triângulo lá. Na segunda, são os que têm como preocupação o desejo do bem. Olha que tem preocupação ainda, né? Tem uns que oscilam no momento que tem do bem, outros que não tem, daqui a pouco ele está lá esbofeteando a mulher. Ih, rapaz, é um negócio esquisito. E os espíritos da terceira ordem são imperfeitos. Essa aqui está em vermelho, assim, porque eu acho que eu estou nessa aí, ó. E os espíritos da terceira ordem, eu já falei, aliás, que a minha está abaixo está no subsolo. Não está na base do. Não está nem nessa terceira ordem, a minha está na ordem inferior aí, está lá. E os espíritos da terceira ordem são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo do mal e das paixões más. O que será que é paixões más? Às vezes, conversando com determinadas pessoas, a gente vai trocando ideia, a gente começa assim, rapaz, o que será que os ETs, que estão adiantados aí alguns milênios de anos, aí, 1 bilhão de anos, por exemplo, quando eles chegam aqui com aquelas naves que a gente vê, voa para um lado, vai para o outro, e eles param em cima da Marquês de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro, e fica vendo aquela manifestação de espíritos inferiores, seminus, dançando ali num barulho infernal, desencontrado, um barulho, né, esquisito ali. Eles falam assim, meu Deus! Aí o outro cutuca ele e fala assim, para, meu filho, nós já tivemos uma situação igual, hein? Nós já sambamos, pulamos, né? Nós já tivemos o desejo do mal e das paixões más, ok? É por aí, pensem nisso. O ET lá, está lá. Ou então seu espírito vai lá para 1 bilhão de anos na frente, aí vamos visitar o universo aí. Uma vez o Emmanuel pegou o Chico, levou ele pelo braço, começou a mostrar tudo para o Chico no universo, o Chico falou assim, não dá para a gente voltar não, estou com uma vontade de tomar um café. Essa é a história que o Chico conta aí. Tá, vamos aqui para frente para a gente não atrasar a aula. Então, nós estamos tendo aqui, olha, agora a matéria. Para que o espírito possa atuar ou agir, necessita de matéria. Entendida como? Pois, bom, o instrumento de que este se serve e sobre o qual
ao mesmo tempo, exerce sua ação. Com base neste esclarecimento, Allan Kardec concluiu: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. O que nós não podemos parar de evoluir é o seguinte: nós ainda ficar pensando que essa matéria, que é o nosso corpo, nós se deixar terrivelmente ligado à exposição do nosso corpo como sendo o principal motivo da nossa existência. Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ir sarado, eu quero ficar... Olha, nós devemos, antes de ir para a academia, comer bem. Não vai precisar para a academia, não. Comer bem, vai lá no nutricionista, ele vai lá, olha, come isso, come aquilo, tudo direitinho, a ciência está aí. Tá? E não gastaria. Lógico que a gente sabe que precisa dessas academias para as pessoas ganharem dinheiro, tem faculdade, mas tá bom. Mas mais lá para conservar. Vamos falar que é para conservar, e não para perder peso, ficar exibindo o corpo. Né? Vai lá uma exibição de bíceps, de sei lá o que mais. Tá bom. Oi, quem falou? Eu, Lília. Eu fiz aqui que paixões más são todas as ações praticadas contra as leis divinas, porque você citou Sapucaí, mas se eu gostar muito de tomar cerveja, eu estou numa paixão àquela bebida alcoólica, ou um alimento, ou a forma de viver e tal, tudo isso está relacionado a uma paixão. Sim, essa expressão também é uma expressão ampla, paixão. Por isso que a gente fala, onde tem paixão, não tem amor. Onde tem paixão, não tem amor, não. Eu sou apaixonado por aquela outra pessoa. Não, pode parar. Porque a paixão termina, o amor não. A paixão cansa, o amor não. Tem mais coisas aí, se a gente for partir por aí. Lília, tá exatamente do que você está falando, está certo na questão toda, que a gente tem que evoluir. O que é essas paixões más? A paixão, palavra que está ali, má, é assim: quem está lá sentado num bar bebendo, ele não está progredindo, ele está tendo uma paixão má, é uma paixão que não deixa ele evoluir. Criou-se esse termo, agora ultimamente está em voga aí, é o happy hour. O que é happy hour? Momento feliz, hora feliz. A hora feliz é toda hora, todo dia, todo instante. Você não vê que eu tento ser aí sempre brincando, um tipo de falar, né? Bem descontraído, tranquilo. É isso aí que é a hora da happy hour. Aliás, eu vou falar que é cada segundo tem que ser. Bom, mas vamos aqui então. Então, vem aqui dizendo aqui, continuando, né, que está ali o agente em qual o espírito vai atuar. A matéria, tem que ter matéria, porque o perispírito é matéria quintessenciada. Então, toda a matéria existente no universo, olha aí, toda a matéria existente no universo, visível e invisível, tem só uma origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. Vai vendo que são nomes, um em cima do outro aí, né? Pode falar uma, pode falar outra, tá certo. Olha aí, dissertando sobre a criação universal, Allan Kardec, no livro A Gênese, informa: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos, que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Essas frases aqui, se a gente vê, fala assim, não entendi bulufas, né? Porque a gente não consegue enxergar o que ele está querendo dizer às vezes, né? Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz, a matéria cósmica primitiva. Não podemos, às vezes, quando a gente vai lendo, eu vejo isso às vezes, né? Que a pessoa vai lendo o texto, quando chega aqui embaixo, eterna geradora, de que ele está falando mesmo? Isso é um texto longo, né?
Num texto longo, a pessoa vai lendo, aí vai, quando chega lá embaixo, final, que fechou, está lá, quem é? Olha, quem é a mãe que fecunda todas as coisas? A matéria cósmica primitiva. A primeira avó, matéria cósmica primitiva. E, sobretudo, a eterna geratriz, matéria cósmica primitiva. Né? Então, é por aí. Olha, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esse livro é complicado, denomina o fluido cósmico universal de plasma divino. Pronto, alguém tinha que sempre criar mais alguma coisa para encher a nossa cabeça de coisa, né, Lília? Aí, se é por falta como é que diz, de farinha, vamos lá. Então, André Luiz vem e dá uma pitada. É verdade. Né? Vem aqui e coloca mais nomenclatura que já estava complicado de entender, mas aí, pá, agora plasma, que é isso? Divino, ai meu Deus do céu. Então, vamos ficar lá com aquela primeira parte que nós lemos, porque o André Luiz também era um espírito em evolução. Tá certo? Vamos começar a pensar a história dia a dia. O espírito André Luiz, que foi Carlos Chagas, para quem não sabe, ele era Carlos Chagas, né? Foi lá, ele que brigou com o barbeiro. Tem uma história aí que eu não lembro direito, né? Parece que ele brigou com o barbeiro, deu umas piroquetadas no barbeiro e vai. Matou o barbeiro, acabou com o barbeiro. Então, tá lá. Só que também mostra lá naquele filme, antes dele morrer lá para o umbral, que ele estava lá no meio de um bordel, lá tomando cervejinha com a mulherada, e não estava fazendo mal para ninguém, tava. Ele não estava assaltando, ele não estava xingando, não estava blasfemando. E por que será que ele foi para o umbral? Porque ele estava bebendo, estragou lá vários órgãos, e também outras coisas, tinha sífilis. Pegou sífilis aonde? Comendo banana não foi, né? Não tem jeito de comer, pegar sífilis com a banana, que não dá, mas tudo bem. Estou satirizando para, né, não entrar mais a miúdo. Então, está aqui. Então, o André Luiz vem e coloca coisa. Então, mesmo que ele estava sendo assessorado, tal, que ele já era médico, né, sem sombra de dúvida, um cientista, e teve aí essas questões. Então, está aqui. Ó. Olha, se eu contar uma coisa para vocês, não farem parte, se vocês pegaram o livro Vinha de Luz, não, Sementeira de Luz, que vai contar toda a passagem do Chico Xavier na Fazenda Modelo, né? Onde que o Chico começou, a psicografia dele, lá em Uberaba e tudo mais, onde que ele trabalhava, inclusive, ele vai contar nesse livro, o próprio Chico, que o André Luiz foi escolhido a dedo para fazer parte da equipe de trazer do plano espiritual. Não, ele teve um cursinho, tem uma série de coisas aí por trás dos bastidores que só lendo mesmo, a gente pesquisando, conversando com um, conversando com o outro, você vai conversa, e quando você conversa com o Divaldo, o Divaldo vai falar, não, tem um livro lá, Sementeira de Luz, vai. Aí você vai lá e lê, você fala, nossa, né? É nesse livro que o Chico Xavier vai falar para uma pessoa que chega para ele e fala assim para ele, Chico, o André Luiz, como é que você fala que porque na época ele não tinha esse desenho do André Luiz. Como é que você pode assim dar essa caracterização de como que era o André Luiz? Você que convive com ele, tá, aquela coisa, como é que é? Aí o Chico Xavier olhou, foi até assim, olhou para a praça e olhou e falou: olha, ele é igualzinho aquele cara que está lá, o busto daquela pessoa. Aí a pessoa olhou e falou assim, não, mas aquele busto é de Carlos Chagas. Ele falou, pois é. Esse era o Chico. Né? Pois é, está nesse livro, tá? Narrada pela Wanda. E aí tem toda uma história lá, daqueles romances do Chico, mas vamos para frente aqui, que atrai bem gente. Então está aqui, ó. O André Luiz chamou de plasma o hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nossa Senhora. É completa. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Tá legal, pô, já tem aí negrito aí para a gente ver. Tudo que eu estou falando está na apostila, tá? Nessa apostila aí que eu vou mandar, está aí. Né? A concepção usual que se tem de matéria está fortemente relacionada com aquilo que os sentidos corporais captam, né? A matéria eu tenho que pegar, eu estou aqui pegando um copo, vou beber água, é matéria. Então, os sentidos corporais, quantos sentidos nós temos? Temos 5 aí, né? Se não aumentou mais um, mas está lá.
Porque tem a mediunidade que seria mais um sentido, mas deixa ali. É só em 5. Então, está ali, olha, que então a matéria é tudo que nós captamos com os sentidos corporais. No entanto, os espíritos desencarnados, embora não possuído corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela. Porque o mundo espiritual, ainda que invisível, possui matéria, que para nós encarnadinhos seria classificado como energia. Um tipo de matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. André Luiz pincelou o que os estudiosos iam colocar para a palavra fluido. Ele lança essa questão, essa termologia, nesse livro Evolução em Dois Mundos, que, conversando com o Décio Iandoli, ele fala, olha, está tudo nesse livro. Esse livro é uma revelação em cima da outra. Tem mais de 100 revelações nesse livro, Evolução em Dois Mundos, que é de 1944, se não me falha a memória, ou 56, aí eu não vou lembrar direitinho aqui agora para não focar, eu vou focar para lembrar. Então, já está falando que tudo que nós temos é energia, né? Que elas vão vibrar onde? Em outra dimensão. Então, André Luiz, na obra referida anteriormente, pondera que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originalmente, é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Bacana, né? A gente vai, na primeira leitura, a gente fala, não entendi, pular fazer isso aqui, né? Vamos ver de novo aqui, deixa eu entender. Mas aí, vocês estão aí, Evolução em Dois Mundos, né? Tem essa questão. Tá? Olha só como as coisas vão esclarecendo, mas aí somente que a gente fala, sendo estudioso, que a gente vai começando a percutar esse caminho. Olha, em A Gênese, Allan Kardec, analisando a constituição intrínseca da matéria, olha, já é intrínseca e não é facinho, afirma: entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto de todas as substâncias. Ele está falando da energia, lá em cima, no começo, hein? Então, entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto de todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sob o aspecto de suas ações recíprocas. Não são, de fato, senão modos diversos sob os quais a matéria se apresenta. Nós só conhecemos aí algumas partes dessa questão aí que ele está falando no modo, né, das coisas, o sólido e o líquido. É assim? Então, o que demonstra esse livro que nós vamos ainda ter muito caminho para estudar. Muito. Muito. Mas, como diz, a espiritualidade aí já trouxe, através do André Luiz, essas coisas para nós começar a procurar entender o que é isso. E, logicamente, se o que está aqui, nós vamos ter que procurar auxílio na física. Né? Tem que ir atrás das informações. Então, está aqui, olha. Deus, criação. Ok? Aí daqui vem princípio espiritual ou princípio inteligente universal. Vem dessa sequência aqui, ó, princípio espiritual ou princípio inteligente universal. Daí, seguindo, nós vamos chegar no princípio inteligente. Seguindo, nós vamos chegar no quê? Olha o princípio aí inteligente, nós vamos dizer princípio vital ativado. O princípio vital ativado é a força motriz dos corpos orgânicos. Olha, nós temos hoje aí, né, lixos orgânicos, né, recicláveis. Então, o que seriam esses corpos orgânicos? São corpos que têm órgãos. Que têm organismo, uma série de coisas. Então,
nós podemos certamente dizer que a planta não come, não tem aparelho digestivo, não tem nada, né? Aliás, nós comemos a planta, né? Uma alface, essas coisas é bacana. Aí nós vamos para esse outro lado aqui, que aqui, então, é o espírito, né? Aqui é o princípio material, o princípio espiritual ou o princípio inteligente universal. Agora vem aqui, ó, o princípio matéria é o fluido cósmico universal. Então, toda vez que nós falarmos isso aqui, é referente ao princípio material, hein? Né? Que aí vem e fala fluido cósmico, que aí deriva aqui para matéria e energias passivas. E do outro lado, nós vamos ter fluido vital, que nós vamos estudar isso, chamado fluido vital, né? Que às vezes as pessoas confundem, fluido vital não é do FCU? Né? O FCU aí, ó. Não é bem isso, não. Tá? É uma derivação do fluido cósmico que vem vindo, vai derivando para chegar no fluido vital. O vital, o que é, hein? Vai dar vida, vitalidade. É o fluido vitalidade, para a gente ter assim uma questão de entender. Enquanto o outro é matéria e energia, passivas. E isso aqui interliga com esse, olha. Está aqui, ó, tá vendo aqui? Aí vem para cá que vai dar o princípio vital inativo. Ok? Eu sei que vai ficando um pouquinho, mas nós já começamos a tocar em assuntos que vocês vão depois progressivamente. Quem continuar no nosso curso aqui, que vai ser longo, né? Sem sombra de dúvidas. E vocês veem que nós estamos com 3 cursos simultâneos, que vai, às vezes, as aulas se encaixam uma na outra aí. Bom, aqui, olha, fluido cósmico universal há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Então, no meu corpo tem, no vosso corpo de aí, tem também fluido cósmico universal. Sem ele, nós não estaríamos vivos. Não estaria funcionando a nossa máquina. Claro, traduzir para qual idioma? Então, está aqui, ó. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva. Olha quanta nomenclatura, né? Geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Por isso que esse do livro aqui, a Gênesis, é um livro muito pouco lido, que realmente precisa sentar com calma, ler. A Joana de Ângeles fala o seguinte: se você ler uma página por dia e conseguir entender um parágrafo, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Se entendeu 2, você já está num estado evolutivo um pouquinho melhor. Significa que você já reduziu as horas do happy hour e já estava estudando. Aí, se entender tudo, esse aí já não estava mais no happy hour, já estava mais em lugar nenhum, né? Não estava lá no shopping, lá na praça de alimentação. Hein, Roberto? Oi. Esse fluido cósmico universal, nós estamos dentro dele. Nós estamos rodeados por ele. Você viu aquela imagem que eu fiz logo no início, que eu coloquei lá aquelas coisinhas se mexendo? Aquilo ali é um fluido cósmico universal. Lá no início da aula, eu coloquei uma imagem, coloquei o espírito, o perispírito e o corpo, e o ser, o corpo. Não, é porque eu atrasei um pouquinho, porque tá, isso. eu não Então, consegui ler. Então, nós estamos mergulhados. Quer ver? Ele vai continuar aqui para você ter uma ideia melhor. Olha, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Atenção, hein? Atenção, revelation. Depois não me venha falar assim, não, mas o Espiritismo não falou isso. Onde está isso? Está na Gênesis. E aí, eu já parei de querer, principalmente aqueles que são pseudo-sábios, que vêm falar uma coisa, eu falo, mas está lá na Gênesis. O cara fala, não, eu vou ler, vocês prestem atenção. A matéria cósmica primitiva
continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Ele está acabando de falar que tem mais universo. Está aqui na Gênesis, capítulo 6. Por isso que Jesus falou, olha, quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Está aqui, ó, de todos os universos. Então, a pessoa fala, não, só isso que a ciência precisa provar. Eu falei, olha, mas não precisa. Eu sou espírita. Para mim, o que vale é os ensinamentos de Jesus, já que Kardec falou que o Espírito de verdade é Jesus. É isso? Então está lá escrito. Que está aqui os universos, que estadiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó, bababá, isso aí já é retirado daquela outra parte lá. Né? Mas aqui tem a revelação de todos os universos. Mas não fala que não falou, que está na Gênesis, capítulo 6, item 17. Continuando, que nós já estamos passando horário, como o princípio elementar do universo, o fluido cósmico assume dois estados distintos. Agora, isso aí nós vamos aprender depois lá na hora que estudar perispírito. O de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o quê? O primitivo estado normal. E o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Capítulo 14, agora, da Gênesis. Como aqui ainda falta para nós alicerce, se a gente colocar assim, então a gente, quando lê a primeira leitura disso, acaba não entendendo direito. Mas depois do aprofundamento, essa leitura fica mais nítida. Ainda não é a leitura definitiva, mas ela vai ficando mais nítida. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que nós não, é abstrato demais. Então, nós fazemos uma força para entender, ou então nós chamamos aí o Allan Kardec para explicar melhor para nós, dar uma aula. Eu fico pensando assim, aqueles que estudavam com Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na França, né? Devia de ser uma coisa sensacional esse estudo. Bom, vamos terminar aqui. Tá. Fluido vital ou princípio vital. O fluido vital existente em todos os corpos vivos da natureza tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido agora, magnético, curador, nossa, aquela série de coisas. Ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Por isso que, olha aí, se nós não estivermos muito bem com o nosso fluido vital, nós não vamos dar passo em lugar nenhum. Ok? Quando nós estiver com o fluidinho nosso baixo, contaminado, cheio de coisa, não vai, vou lá dar passo no centro, vai lá. Não, é bom ficar em casa. Não é não. Se você tem esse agente intermediário aqui, que está lá entre o seu espírito e a matéria, entre o seu corpo físico, o que você vai fazer lá? Está aí no livro, questão, está ali, ó, questão do livro dos Espíritos 65. Então, você vai vendo que essa parte vai se embaraçando, tirando os véus, né, das nossas dificuldades. Então, aqui, acho que para encerrar, está aqui, olha. Fluido é a designação genérica dos fluidos e gases, porque, em oposição aos elementos sólidos, propriamente ditos, possuem a capacidade de escoar com grande facilidade. Classificados como matéria, os fluidos, que é matéria, ali, né, originam-se, obviamente, do fluido universal, está lá atrás. Allan Kardec anota, 2 pontos. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter das forças que presidiram as metamorfoses da matéria. Será que eu fui para trás ou para frente agora? Parece que eu já li isso.
acho que não, que presidiram as metamorfoses da matéria. Tá vendo? Então, as mudanças, né? Tem a música aí do Eu Preciso Ser essa metamorfose ambulante. Aí o Raul Seixas deu uma boa explicação sobre isso. As leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, olha aí como já vai entrando uma série de coisas, parece padeiro aqui, vai massa, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de tudo isso que nós lemos aqui agora para falar que é gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Por isso que eu citei que quem não está com a questão de fluido direitinho, tarará, como é que vai ter tudo isso aqui para dar passe? Como é que vai estar numa sala de mediúnica? Que isso aqui nós estamos estudando para mediunidade. Vai estar numa sala mediúnica lá para fazer sustentação. De quê? Eu acho que ele fica sustentado na cadeira e só isso que ele faz. Ele senta lá, fica sustentado em cima da cadeira e fica rezando, orando, sei lá o quê. Isso não é isso que nós temos que fazer. Temos que orar realmente, tal, se concentrar, mas tem outros ingredientes na questão de ser passista, de trabalhar numa sala mediúnica, como sustentação. Então, tem muito que ter. Então, que a pessoa senta, fica. Eu não estou me concentrando direito, não. Não, então tem que ver melhor. Bom, aqui, os elementos fluídicos do plano físico ou do plano espiritual produzem. Olha como os espíritos vão pegando nós. Olha, os elementos fluídicos do plano físico ou do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes que, como energia, se expressam de diferentes formas: sonora, luminosa, calorífera, eletromagnética, mental e etc. Os elementos fluídicos do plano físico do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes. Importa assinalar que o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob dois estados distintos. É o de eterização ou de imponderabilidade, qualidade que não se pode pesar. Aí que vem, tá vendo? Éter, não se pode pesar. Imponderabilidade, ou de imponderabilidade que não pesa. Considerado o estado normal primitivo. Estado bem inicial, né? Primitivo. Comum no plano espiritual. Por isso que lá se volita. Não é uniforme, sofrendo infinitas variações, muito além do que das ocorrem no plano material. E a B, o de materialização ou de ponderabilidade, o que pode ser pesado. Então, aqui, é aquela coisa, se a pessoa, quando sobe numa balança, está ali, ele está materializado, né? E ainda está sob efeito da ponderabilidade, que pode ser pesado, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro, lá em cima. É o outro, ao ar. Esses predominam no plano físico. Tais estados não são absolutos, olha aí, e tem um ponto intermediário, que é, segundo os espíritos superiores, o da transformação do líquido em matéria tangível. A ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base, olha, a ação nossa no mundo corpóreo, ação nossa, dos espíritos, do José, do Roberto, no mundo corpóreo tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos. Ok? Mas olha aqui a questão, olha, a ação dos espíritos, né, no mundo incorpóreo, ou seja, os espíritos desencarnados, eles vão fazer essa ação no plano encarnado aqui conosco, tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos, tal qual o exemplo lá da tampinha do filme Ghost. Ok? Só para fazer essa anotação aí, porque ele vai produzir lá
fenômenos mediúnicos extensivos, mexer, essas coisas, né? Ou seja, olha aí, ó, é a ponderabilidade que pode ser pesado. Aí você fala, não, pode ser pesado de ter tocado, né? Eu acho que acabou, né? Acho que eu falei tanto que até esqueci do fim. Bom, eu não sei se deu sono em vocês, a minha narrativa, eu tentei colocá-la de uma maneira bem descontraída, né? E vocês viram que o Espiritismo não é só fazer, né, e falar assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, segundo a questão moral nossa, é o Evangelho segundo o Espiritismo que tem que ser seguido se nós quisermos fazer uma mudança, né? Não é reforma. Reforma, às vezes, você faz a reforma e faz ela mal feita, ela vai quebrar tudo, depois daqui 2, 3, 5 anos, ela está lá de volta. Tem que fazer outra reforma. Não, tem que fazer uma mudança. Mudança. Vamos mudar de paradigma. Então, aí nós mudamos de paradigma, aí nós temos coisa melhor. Bom, então vamos fazer aqui, deixa eu só tirar aqui, como eu falo para vocês, a lista de presença. Pronto. Hoje eu vou pedir para que eu falei bastante. Alguém quer me ajudar fazendo a prece? Nossa Senhora, não precisem brigar. Calma, calma. Eu estou sentindo que os espíritos estão... Então eu faço. Pronto, pronto. Não, vocês param de brigar que eu faço. Pronto. É melhor eu fazer, que assim não tem briga. Ou a Valéria, que está aqui acesa, aqui quer fazer a prece, Valéria. Roberto, eu estou num quarto de hospital. Então me desculpa aí. É por isso. Mas eu estou ouvindo bem. Não. Então, aproveita, então, já que você está num quarto de hospital, aproveita essa nossa prece aqui, que eu vou tentar trazer todo esse aprendizado que a gente está tendo, e distribua aí, então, nesse hospital, tá? Evidentemente, para o seu familiar aí, que eu não me lembro se você falou quem era que está no hospital, que ela possa receber. Oi? Minha mãe. Sua mãe, né? Que ela receba de nós aqui essa caridade que nós possamos fazer, né? De levar para elas essas boas vibrações, como nós já estudamos ali, né? Hoje passeamos, e ela possa, que a espiritualidade possa aproveitar essa vibração, essa energia, esses fluidos e depositar, vamos dizer assim, sobre o seu corpo, para ela possa entender melhor todas essas expiações que ela pode, porventura, estar passando, ok? Então, vamos lá, todos nós, então, nessa posição bem tranquila, com a respiração bem calma. Vamos, então, darmos por encerrado mais a aula de hoje e que os bons espíritos possam nos auxiliar dentro da nossa proposta de mudança, que quando nós demonstramos essa vontade, a nossa aura irradia, a nossa aura vibra na mesma frequência da nossa vontade. E com isso nós podemos dizer que nós vamos se tornando espíritos de luz, como vem essa coisa tão antiga de espírito de luz. O que seria espírito de luz? É uma vibração alta. É uma vibração tão alta que nessa questão elétrica, se a gente for colocando assim, há uma vibração, então se forma aquela em volta de nós, aquela questão como se fosse luz. É uma aura esbranquiçada que se irradia, que se expande de nós. Tamanha é a nossa pureza. Então, nessa proposta de nós fazermos isso, vamos tentar também fazer essa doação para a mãe da Valéria, que está no leito hospitalar, que ela receba de nós, através dos nossos anjos de guarda, e seja direcionada a ela, então, a nossa prece final. Rogando, então, todas as bênçãos e não nos esquecendo de orarmos antes de dormir e orarmos logo em seguida ao amanhecer. Essas são as instruções dos espíritos para que nós, ao deitarmos, façamos uma análise do dia, reconheçamos os nossos deslizes e, ao levantarmos, que possamos realmente pedir
que eu não caia em tentação e que cada um não caia em tentação, para evitarmos todos esses males que nos afligem há milênios e que nós possamos, a partir de agora, como diz Chico Xavier, a fazer, então, um novo fim. Um fim com muita claridade, ajudar no plano espiritual a esse imenso mundo criado por Deus, esse universo. A todos, muito obrigado e que a paz seja conosco. Que assim seja. Amém. Obrigada. Bom, terminamos mais um dia, né? Vamos agradecendo por tudo e marcando que nem um encontro marcado, né? Que nós possamos estar aqui na próxima quinta-feira, dando continuidade aos nossos estudos. Ok? Então, a todos, eterna gratidão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, Tchau, boa tchau. noite. Com Deus. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, Querismar. Boa noite. Que a paz Boa do noite, Cristo Léo. esteja conosco. Um abração aí, Léo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Roberto. Tchau. Boa noite, Roberto.